Programa Nova Esperança, uma nova maneira de evangelizar em Pernambuco. Estamos de volta aqui com o Frei Messias, mas antes de já, eu quero agradecer os nossos parceiros e amigos que estão conosco nesse processo da evangelização. Quero agradecer sempre o feijão Quicaldo, o melhor feijão da família pernambucana. Vai lá, adquira os produtos Quicaldo dos melhores mercearias, tá certo? Visiotec, segurança eletrônica 24 horas é a Visiotec. E Memorial Guararapes, cemitério e crematório, porque o amor é para sempre. O Memorial Guararapes, cemitério e crematório, oferece completa estrutura capaz de trazer conforto para que momentos de despedidas sejam homenagens com dignidade e respeito para quem parte e para quem fica. Invista já em tranquilidade e respeito à memória de toda a sua família. Memorial Guararapes, cemitério e crematório, porque o amor é para sempre. Ligue agora, 3462-7766. E, pois é, minha gente, a gente está nesse papo agradabilíssimo e o Frei Messias está falando um pouco do carisma. A gente foi lá no Monte Carmelo, fomos em Israel, voltamos, falamos sobre fraternidade. Continue, Frei, como foi como é o mistério a mística carmelita? Isso. Nós falamos sobre a missão, sobre a oração, né? Então falta falar da fraternidade dentro do Carmelo. E a fraternidade é um elemento que é muito importante e precisa ser observado porque nós vivemos em comunidade, né? O frade, assim como a freira, os monges também, eles não vivem sozinhos, né? Nós temos essa diferença básica entre o padre diocesano, né? Sim, uma vocação para a igreja, e também o religioso ou a religiosa, né? Que nesse caso é chamado a viver em comunidade. E se é chamado a viver em comunidade, o elemento da fraternidade é muito mais forte, muito mais pujante. E então nós somos chamados e convocados, né? Dentro da dinâmica de acordar, a oração, o café da manhã, as atividades do dia, né? Oração novamente, Eucaristia, estudos. No meio disso tudo, nós necessitamos compreender o outro, né? E também sermos compreendidos. Esse elemento da fraternidade, então, é fundamental para um bom convívio. Para um bom convívio. Agora, Frei, me diga uma coisa. E, de fato, a vida religiosa tem algumas renúncias. E a província carmelitana tem em vários lugares. Pode acontecer do senhor ir para a África, por exemplo? Ir para Angola? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade. Quando a gente entra para uma ordem religiosa, Eduardo, a gente não vive um conto de magia, né? A gente não vive um conto de fadas. É vida real, certo? A gente tem que lidar, é claro, com todos os problemas do ser humano, né? Mas também com a missão, né? O ir além das fronteiras, né? Do nosso próprio convento, das nossas próprias fronteiras. E na nossa província carmelitana pernambucana, nós temos missão também em Moçambique, na África. Então, essa possibilidade para a gente ela é aberta, né? O provincial pode convocar, ou mesmo nós, né, nos oferecermos e aí ter essa dimensão missionária vivida também na cultura daquele país. Muito bem. E já houve Há quanto tempo o senhor já está na ordem? Então, eu estou dentro do 10º ano. 10 anos. A gente tem as fases de formação bem definidas, né? O postulantado, que são 2 anos, primeiro e segundo ano, tem o noviciado, que é o 3º ano. Depois vem a fase para aqueles que irão se tornar sacerdotes, a fase das 2 faculdades, né? Filosofia e teologia, né? Para uma boa preparação para o sacerdócio. E depois, com a graça de Deus, vem a ordenação diaconal e presbiteral. E o senhor está nesse caminho? Eu estou nesse caminho, né? Eu demorei um pouco a tomar essa decisão do sacerdócio, mas na medida que o tempo foi passando dentro da formação, né, eu fui percebendo e também vendo a necessidade no povo de Deus, né, eu fui percebendo o chamado de Deus para essa dimensão específica da vida religiosa, né, que é um serviço que a gente presta à igreja, que é através da ordenação sacerdotal. E falta quantos anos ainda? Uns 4 anos? Para se ordenar e a gente beijar as mãos do sacerdote? Bom, eu costumo dizer, e isso é muito presente na Ordem do Carmelo, que nós nos tornamos sacerdotes
né, para poder abranger a nossa missão, né, a nossa missão. Então, em primeiro lugar, nós somos chamados a ser carmelitas, né, a ser um freio, a ser um frade, certo? Aí depois, né, a gente avançando para um patamar maior, né, com abrangência maior, é um ministério que nós abraçamos para servir melhor a ordem e também a igreja, né? Eu tenho pelo menos mais 2 anos por aí ainda na teologia, né? E depois a gente vai ser imerso no novo processo, numa nova dinâmica da vida, né? O sacerdócio. E a família? Como é que fica a família? A saudade existe? A vontade de dizer não, é para um projeto de Deus? E é dizer, porque quando vai seguir Jesus, você tem que deixar tudo. E houve o segmento da saudade, do arrependimento ou não? Jesus realmente... Tem saudade sim. Quando eu fui tomar decisão de entrar para o Carmelo, né? Primeiro que eu demorei muito a tomar essa decisão, né? Eu refleti muito. No ano que eu tinha que dar uma resposta para os nossos frades, né? Os confrades aqui da província, eu pedi mais um ano para pensar melhor, né, trabalhar, viver algumas experiências que eu precisava viver. Aí isso me fez realmente pisar no chão, né, e entender que a vontade de Deus, ela tem o seu tempo, certo? E aí, ao final desse ano que eu pedi para pensar, eu pude decidir com mais maturidade, né? E aí então entrei, claro que deixar a família é muito difícil, né? Deixar os irmãos, a mãe, os parentes. Mas a gente deixa um tudo por o tudo, né, que é Jesus Cristo. Então, as recompensas também nos sustentam e o fim, não os meios, mas o fim, que é Jesus Cristo, é a meta final. Então, quando a gente olha para lá, a gente toma um fôlego e segue. E qual é a mensagem que o senhor deixa para jovens que estão despertando, principalmente para um chamado, estão na dúvida, se questionando? Qual é o caminho? É falar para um padre? É ficar no seu íntimo? É procurar um diretor espiritual? Qual é a dimensão? O conselho? Quando a gente tem em dúvida se Deus nos chama ou não, eu costumo dizer que o chamado de Deus ele é tão forte que de uma forma ou de outra a gente vai entender e a gente vai conseguir compreender que nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem uma missão específica para cada um. Quando Jesus nos chama, a gente entende na vida, no trabalho, nos estudos, no namoro, a gente vai compreendendo aos poucos a vontade dele para a nossa vida. Você que é jovem e que está discernindo essa vocação, esteja atento aos detalhes pequenos da sua vida, porque Jesus Cristo chama pela sutileza, às vezes por grandes momentos, né, extraordinários, mas no ordinário da nossa vida a gente entende e vê e percebe a vontade de Jesus Cristo. Escute, é só abrir os ouvidos e o coração. Então eu queria que o senhor, nesse papo que nós está acontecendo, que o senhor conduzisse uma oração para a vocação, para os que estão em casa. Tem tantas pessoas que precisam do chamado, né? Os enfermos, os encarcerados, o chamado para conhecer Jesus, o chamado para a mística de Jesus, porque muitos que estão presos precisam conhecer atentamente Jesus para saber o caminho do bem. A viúva que chora porque perdeu seu marido e não atende o chamado de que perceber que ele é um presente para Deus. A jovem que está sendo rebelde com seus pais, né? O mundo das drogas, tantas coisas que são. Então a gente está olhando Maria Santíssima, ela que é a mãe, ela que é a mestra, né? Então eu gostaria que o senhor, como um frade carmelita, a você que está em casa agora nessa manhã, receba essa bênção, essa oração, pela imposição das mãos de Frei Messias, ele que já não é ordenado, mas já é um consagrado a Maria pela família carmelita. Então, por favor, Frei. Eu gostaria de falar para vocês que no mundo que a gente vive, o mundo moderno, cheio de elementos que nos tiram a atenção, que nos dispersam, é muito importante que a oração esteja presente no nosso dia a dia. Jesus Cristo, ele nos fala
E quando a gente escuta, a gente entende que nem as tristezas, nem a morte, nem a dor, nem a desolação desse mundo pode nos derrubar. A gente fica tocado e triste com o que acontece de ruim, mas aquilo que a gente vive, se a gente tem Deus no coração, a gente vê o mundo, enxerga o mundo com um novo olhar, a gente faz uma nova leitura de tudo o que acontece. Tire um momento durante o seu dia e consagre esse momento a Deus. Faça o seu momento de silêncio, de oração, de entrega. Somente Ele pode nos compreender e nos conceder a força interior necessária para que a gente ultrapasse todas essas barreiras que são colocadas em nossa vida. Jesus Cristo preenche o coração daquele que está desesperado. Jesus Cristo dá conforto àquele que perde, que na dor perde um parente. Jesus Cristo concede força interior para aqueles que procuram uma solução, um emprego, um sinal de esperança em meio a tanta tristeza. Ele é a resposta. Quando a gente acredita nisso, é aí então que a gente começa a levantar a cabeça e olhar para a frente com mais dignidade de sermos filhos, amados e escolhidos por Deus. Que Ele, Deus Trindade, nos abençoe e nos conceda a força necessária para vencermos todas as dificuldades deste mundo e despertar em cada um de nós a vocação para o bem, para o amor e para a justiça. Amém. Pois é, Frei Messias, muito obrigado. Paz e bem, Deus lhe proteja, que a Virgem do Carmo lhe conceda todas as bênçãos. Amém. E com certeza estamos juntos para evangelizar. Juntos. Tá certo? Muito obrigado. Esse é o processo da evangelização através dos meios de comunicação social. Deus abençoe a todos e que a bênção se estenda para você que nos acompanha. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser, na TV Nova, Canal 22, programa Nova Esperança, uma nova maneira de evangelizar em Pernambuco. Fiquem na luz. Tchau, tchau.